Muito obrigado, Rê. Esse cara é top. Deus abençoe, Rê. Avisa aqui que a gente vai soltar o vídeo aí uns 20 segundos, 20 minutos. Muito boa noite a todos. Está no ar mais um programa Justo Soberano, na companhia do meu grande irmão, meu grande parceiro, professor Diego Costa. E temos aqui hoje a presença ilustre de um grande amigo também, de um grande irmão de trincheira. E antes de começar, como de praxe, para quebrar um pouquinho o gelo, que coincidência, não? O programa Justo Soberano, um programa jurídico, vem vos falar no dia 21 de abril, dia em que, mentirosamente, a classe elitista imputa, desde os nossos pequenos, de que o Brasil foi descoberto. Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, mas um pouquinho de verdade. Ele foi tomado. A terra era dos índios, foram mortos, foram tirados de sua tranquilidade, da sua paz, trouxeram os nossos co-irmãos africanos, então eu não tenho para comigo Portugal como pátria-mãe, sim a Nigéria. De lá vieram os meus ancestrais, de lá vieram a minha convicção histórica, religiosa. Então, eu quero lhes dizer, até nos aprofundando, fundamentando o tema de hoje, vamos falar um pouquinho das arbitrariedades, de certa forma, da classe elitista, proveniente de todos estes desmandos e atrocidades, quiçá o holocausto que houve para se aquistar os nossos colonos. Professor Diego Costa, contigo a palavra. Muito boa noite, meu irmão. Quero aqui publicamente desejar muita saúde a você, a sua esposa Fernanda. Beijo grande no coração de toda a sua família. Temos aí agora mais um herdeiro na família. E Deus abençoe muito o meu sobrinho, se assim você me permitir, claro. O Rafael. Um beijinho para ele. Espero em breve conhecê-lo. Rafael é uma das consequências da pandemia, né? Mas graças a Deus veio para acrescentar e alegrar nossa família. Estou com um pouco de olheira, porque o moleque não dorme, então a gente tem que ficar à noite aí só de sentinela junto, mas está sendo um prazer enorme. Amar é um prazer muito maravilhoso, então não tenho o que discutir, não tem também nem como explicar. Além de hoje também, de ser um dia, como o professor Alexandre disse, da classe elitista, hoje também uma pessoa fora morto por causa de uma delação premiada, tá? Que é um tema que eu mesmo tenho um absurdo, eu não concordo, mesmo com as modificações legislativas, mas, infelizmente, Tiradentes foi morto, foi entregue por uma delação premiada, na qual os seus algozes conseguiram a premiação de somente ser expulso do Brasil e não ter sido acometido da pena capital. Então, infelizmente, a história brasileira só é contada uma parte, por uma parte de pessoas, ela deveria ser contada por várias pessoas, diante de vários lados, para a gente entender. Por isso que hoje nós trazemos tanto esse problema de guerras ideológicas e absurdas que nós temos hoje, porque, infelizmente, a história é só contada por uma parte, tá? Mas isso não tem como mudar. O que nós temos que fazer é refletir, pensar no passado, para a gente não cometer os erros hoje no presente e principalmente no futuro. É uma alegria imensa trocar uma ideia com o Dr. Tiago Lacerda, um advogado que, quando eu vejo atuando nos vídeos, eu me arrepio, não é nenhuma demagogia,
Eu adoro advogados e advogadas nesse estilo. Eu acho que nós precisamos mesmo de pessoas na advocacia, não só na advocacia criminal, mas na advocacia geral, sem mimimi, tá, gente? Entenda que quando eu falo mimimi não outra ideologia, tá? Pelo amor de Deus, mas que não tem medo, tá? Nós precisamos hoje de uma advocacia destemida, tá? Com uma crença na verdade e com embate constante, não ter medo de autoridade, porque o Brasil existe uma síndrome da aristocracia. As pessoas acham, alguns, né, não vou generalizar, mas algumas autoridades se acham no poder de mando, de ditadores, e isso não é o correto. Nós temos, o termo autoridade está muito elencado nas liberdades, no poder de ordem. Quando a gente fala em ordem, não é uma ordem ditatorial, e sim uma ordem democrática, tá? E é isso que tem que acontecer, não autoridades que mandam e desmandam, ou seja, aqui é a minha vara, aqui é a minha delegacia, eu faço o que eu quero e esteja preso por desacato. Então, fazendo esse link total aí, vamos ouvir o Dr. Tiago, que ele tem muito a nos ensinar e muito a contribuir para falar sobre essas síndromes de aristocracia que nós temos no nosso país. E que nós não temos medo. A advocacia não tem medo. Não tem medo. Nós somos o único profissional, os únicos profissionais que quando ninguém mais quer a pessoa, ninguém quer a pessoa, quem estará lá ao lado do réu, ao lado do investigado, ao lado do suspeito, da pessoa que está sendo processada civilmente, do empresário que está sendo processado na área trabalhista, com inverdades, é o único profissional que vai lutar pelos direitos. Nós somos a única voz. Nós somos vozeiros. É isso aí. Maravilhosa a sua fundamentação, e quero passar a palavra, no auge de sua elegância, já está apto a tocar o programa e voltamos o ano que vem, Dr. Tiago Lacerda, advogado criminalista, um irmão que a vida me deu. Contigo a palavra, irmão. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos. Agradeço a palavra dos meus amigos, meus irmãos de trincheira, mas nem tanto, né? Eu sou apenas um maloqueiro da Zona Norte, com a carteira da OAB, que vão brigar enquanto tiver o direito, tiver necessidade e possibilidade, né? Como o doutor Diego falou, a gente não vem para brincar, né, irmão? A gente não vai assumir um terno, uma carteira, cobrar de uma pessoa para ir lá ficar com medo de fazer o que tem que ser feito. E eu percebi isso há muitos anos, né? Eu não tenho tanto tempo de carreira assim de advogado, mas eu percebi desde a época que era funcionário público esse problema no advogado, principalmente o criminalista. Principalmente o criminalista. Porque quando um advogado se acovarda numa área trabalhista, ele vai perder ali o direito de férias, enfim, os direitos trabalhistas, né, que você está brigando. Mas o advogado criminalista não, é a vida do cliente. Se você não brigar na hora certa ali, seu cliente, ele pode, se ele estiver solto, pode ser preso, pode ser condenado, a pena pode ser agravada. E eu percebi isso fazendo audiência, que quando eu ia testemunhar, os advogados não perguntavam nada para mim. E eu mesmo pensava, falei, pô, se ele me perguntasse isso aqui, ele quebrava eu no meio, porque eu não lembro, era a chance dele absolver. E o advogado simplesmente não tinha pergunta. E muitas vezes, na maioria das vezes, o cliente era condenado pela falta de combatividade do advogado. E eu não tenho medo mesmo de cara feia, de juiz, promotor, de policial civil, militar, quem for. Por quê? Por que eu não tenho medo? Porque eu sei onde eu estou pisando. Quando você sabe o seu direito, você não tem medo de errar. Você entendeu, meu amigo? Então você vai tranquilo.
É igual vocês aqui na rádio, ilustre amigos, vocês não têm mais medo de fazer o programa, que vocês já fazem isso há muito tempo. Isso aqui para vocês é café com leite. E o direito para o advogado tem que ser isso. Tem que ser o feijão com arroz. Se não for, eu dou opinião, uma muda de área. Vai para a área civil, que é mais ali as petições, tudo, o juiz não vai te ver, vai para o tributário, que você não vai precisar se expor. Mas no criminal, e até mesmo no trabalhista, você vai ter que se expor, você vai ter que brigar. E depois não adianta fazer petição, documento, excelência, já foi, filhão, você perdeu. Você tinha que falar lá no dia, não falou, agora um abraço. Precluiu, prescreveu, enfim, cada área vai ter o seu termo técnico e vai perder o direito, e o prejudicado é o cliente. E como normalmente o cliente é leigo, não sabe os direitos dele, o advogado muitas vezes foi responsável pelo erro e o cliente perdeu por inépcia e por falta de preparação do advogado. Ele poderia ter ganhado, mas perdeu. Eu gostaria de começar aqui fazendo algumas perguntas, porque é assim, esse nosso bate-papo aqui hoje, eu estou certo de que nós três vamos concordar de que, para nós, aquele café, aquele momento da descontração, uma descontração séria, falando do que tem que ser feito, de um recurso, de uma petição, de um artigo de lei, que nós estamos ali dentro do fórum, ou mesmo no escritório, batendo um papo, porque nós nos conhecemos e realmente, quem tem medo de evacuar, não se alimenta. Para ser um pouco mais brando nas palavras. Empático. Então, vamos lá. Eu tenho também feito uma análise da advocacia criminal, o Tiago, porque eu percebo que inúmeras vezes, infelizmente, de certa forma, a soberba, a prepotência, a arrogância, também de alguns advogados, em não querer ouvir, em ter a humildade de reconhecer de que precisa-se também se preparar, porque, obviamente, que nós três aqui viramos madrugadas e madrugadas estudando, para criarmos a nossa convicção e também o conhecimento da lei. Então, eu percebo que este perfil de profissional, porque nós vamos passar alguns dos seus vídeos aqui para os nossos ouvintes, momento de ator. Nós vamos passar alguns dos seus vídeos no programa daqui a pouco. O doutor Diego já conhece. Eu adoro. Em atividade, nós vamos passar aqui alguns dos seus vídeos do que é aquilo que nós, como professores, esperamos do nosso aluno no seu cotidiano. Então, eu gostaria também de fazer essa pergunta, porque você também deve conhecer inúmeros colegas que se frustram por não conseguirem o êxito profissional, porque sucesso não é sinônimo de grana, é você levar uma absolvição, levar a tranquilidade para uma família que foi injustiçado e você apaziguar e resolver o problema. Ou, no mínimo, diminuir aquele montante de acusação. Queria saber de você o perfil, o que o advogado criminalista precisa, desde lá do banco de faculdade, ter, além do conhecimento técnico. Vai muito da personalidade também. Eu tenho um pouco facilidade desse embate por causa da minha personalidade, né? Isso aí vem desde de moleque, né? Desde a época de briga de torcida organizada, aquela maloqueiragem da periferia, né? Então, você já é criado no meio da guerra, então, quando você entra numa guerra técnica, você entra mais tranquilo. Eu lembro, na época da faculdade, eu tinha uma amiga que eu até hoje não conheço a voz dela. Ninguém nunca ouviu ela falando o curso todo. Ela era muito introspectiva. Eu pensei, falei, essa menina não tem como ela ser advogada, porque ela não fala. Ela olha para você e já baixa a cabeça, ela não consegue falar. Então, a pessoa tem que tratar isso. Quem não tem esse dom natural da fala, não é falador, você vai ter que procurar um profissional. Eu lembro que na época que nós fizemos o curso do júri, o Dr. Diego, lá em 2015, tinha uma professora muito boa, que chama até Carrasco, professora Carrasco, muito boas aulas dela de se expressar, de falar, técnica oral.
porque é importante, você entendeu? Para todo mundo é importante, mas para quem é fechado, introspectivo, vai ter que se preparar de forma técnica, vai ter que conversar com um profissional ou com um psicólogo para tentar se abrir, porque muitas vezes o medo ele é irracional. Às vezes o medo normalmente das pessoas que é introspectiva é de ser recriminada, de ser zoada. Como, por exemplo, eu que já vim da zoeira, não ligo. Eu zoo 1000, cara, 100 vão me zoar, normal. Vamos dar risada e partir para a próxima. Mas essa pessoa não aguenta esse bullying, não aguenta essa zoeira. Ela tem medo de se expor. O que vão achar, o que vão falar. E ela acaba fechando o mundo dela. Só que para exercer essa atividade, principalmente da advocacia, é necessário. Principalmente na área que eu atuo, que é direito penal comum e direito militar. No direito militar, a sustentação oral, praticamente 100% não tem documento, é oral. O nome já fala, é sustentação oral. Você chega no dia do julgamento, você vai falar, você vai defender o cliente ali sem papel nenhum. Você não vai entregar nada para o juiz, você vai defender ele falando, igual a gente está conversando aqui. Exatamente assim. No criminal ainda não, ainda você manda o memorial e depois faz uma sustentação oral na segunda instância, 15 minutos. Mas na justiça militar é 1 hora ali falando no mínimo. Me fugiu o nome também, além do Dr. Mauro Nassif, se não me falha a memória, tivemos aula com ele no Tribunal do Júri, e nós éramos um quarteto, de certa forma, porque faltou aqui o Adriano. Faltou apenas Exatamente. O Adriano. Então fizemos lá o curso de Tribunal do Júri, os 4. Diego, vai você um pouco. Olha, eu também não tenho medo, tá? Eu acho que também, às vezes, eu posso pecar também muito pelo zelo também e essa falta de medo. Eu também vou entrando, muitas vezes sem pedir licença, né? Logo quando eu comecei a advogar, a gente acaba advogando em todas as áreas. Não tem jeito, a gente precisa comer e pagar conta. Então, a gente almeja uma área, como eu sempre almejei, área criminal. Hoje, graças a Deus, eu posso falar, tenho muito que aprender ainda, lógico, não tenho soberba, eu tenho também falar que é humilde também já é um pouco de soberba, mas eu tenho essa consciência, melhor dizendo, que precisamos aprender e o aprendizado é uma constância, né? Mas eu também não tenho medo, tá? Eu lembro que uma vez eu estava na Justiça do Trabalho, eu não vou falar qual fórum, eu vou falar que é a Justiça do Trabalho dos Estados Unidos, tá? Usando um pouco de ironia, num fórum da Zona Leste, lá dos Estados Unidos, tá? E eu sempre tenho uma mania de de entrar na sala e prestar atenção no juiz, nos atores processuais, né? Eu lembro que uma juíza fez uma advogada chorar. Eu não esqueço daquele dia. Isso que era advogada do reclamante, geralmente é a parte mais fraca da relação trabalhista, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, meu Deus do céu, eu não vou permitir que uma pessoa faça isso comigo. A vida pode me fazer chorar. Agora, uma autoridade, não. Jamais. Quem ela pensa que é? Beleza. Passou-se três pautas de audiência e foi indo até chegou a minha. E eu já estava preparado já para o embate. Eu lembro que eu saí, conversei com o meu cliente, falei, nós vamos na nossa audiência a próxima. Assim que eu abri a porta, eu fui recebido com a brilhante frase, eu não esqueço disso, isso eu levo para sempre comigo. Bom dia, doutor. Já está abrindo aqui a porta do inferno, o senhor pode entrar. Desse jeito, por uma autoridade. Eu respondi na mesma altura, excelência, eu estou apto a morrer abraçado com um capeta, não tem problema. Eu estou apto a abraçar com o capeta e morrer junto com ele, não tem problema. Vamos ao embate. Sentei na audiência e começou. De todos os questionamentos que eu fiz, 200% foi indeferido. O processo, uma coisa absurda, algo na sentença que eu falei, como pode, né? Eu achei que a sentença eu não estava conseguindo interpretar. Por começar, pelo começo da advocacia, eu achei que eu estava com medo eu não estou entendendo. Pedi para um colega advogado que já tinha muitos anos na área trabalhista, e falou, olha, isso daqui
ela cometeu muitos erros, enfim, recorremos e fomos vencedores no tribunal, tá? Então, passou isso, então, eu não sei se isso, o que eu carrego com isso, mas aonde eu estou vai ter confusão, tá? Principalmente em sala de audiência. Também tive problema também na Justiça Federal de Osasco, que fica, acho que no Japão, fica no Japão, essa vara também, na qual eu tive o prazer de uma juíza despachar comigo do elevador. E quando eu fui falar, o elevador fechou a porta e eu fiquei falando sozinho. Nesse dia eu causei tanto no fórum que umas 4 viaturas da Polícia Federal no fórum esse dia. Acho que eles estavam querendo me prender. Mas, enfim. Mas eu consegui despachar. Isso não é mérito. É isso que eu quero que os nossos telespectadores entendam, que não é mérito. Isso é mérito. A gente dá risada hoje, mas na hora a gente fica com de si, porque, como eu sempre falo, eu defendi agora, há 2 semanas atrás, a minha tese na pós-graduação na PUC, e o professor começou a me questionar, e eu disse o seguinte, falei, professor, eu vou usar um termo bem chulo agora. Se as autoridades, e aí envolve todo mundo, advogado, porque também tem advogado que vive um mundo paralelo, eu não consigo entender. Eu vejo muita coisa na internet de mundo paralelo. Mas, enfim, advogados, promotores, delegados de polícia, escrivães, todos os atores processuais, os administradores, desde do Meirinho até o ministro do STF. Se cada um fizer o arroz com feijão, como o doutor Thiago falou, o arroz com feijão, gente, não o direito ele é complexo, ele é muito difícil, mas assim, se a gente começar o arroz com feijão, aí a gente tempera, coloca uma linguiça quando a gente quer, um bacon, se todos nós fizermos o arroz com feijão, não teria, isso eu falo e afirmo, não teria tanta nulidade processual, não teria tanta pessoa presa, tá? Porque o Brasil prende-se muito e prende-se mal, como eu falei aqui para todos no último programa. Eu não sou abolicionista, tá? Porque eu entendo o seguinte, que a pena ela tem um caráter de ressocialização, tá? Porque perdoar algo que foi feito de errado, um ato criminoso, isso não ressocializa, e também a pessoa não volta para a sociedade com a devida cautela para não cometer atos ilícitos novamente. Mas sou muito a favor do devido processo legal. Isso eu vou lutar eternamente. Enquanto eu estiver com essa profissão, enquanto eu estiver com vida, e isso nós vamos defender. Eu defendo o devido processo legal na íntegra. Se fizer isso, eu tenho quase 1000% de certeza que o judiciário não seria tão atacado como tá? E nos últimos anos está sendo muito atacado, porque o judiciário deixou de julgar. Então ele está politizado. Infelizmente, é o que temos para hoje. Mas assim, eu creio que as coisas entrarão no eixo. Vamos ver se algum processo de impeachment de alguma autoridade grande, isso judiciária, tá, gente? Aqui não tem questão ideológica. A nossa ideologia neste programa é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, é a Constituição Federal e as leis espartas. Aqui não tem caráter político. A legalidade, tá? Né? Legalidade, pelo amor de Deus, gente. Eu creio que se algum ministro do STF, ministro do STJ e outras autoridades abaixo sofrer algum processo de impeachment, tá? Eu creio que as coisas começarão a entrar no eixo. Mas, enfim, enquanto não entrar, vamos fazer entrar no eixo. Essa é a nossa obrigação. Vamos enfiar todo mundo no bolo para ver se começa a rodar novamente. Eu tenho acompanhado a sua trajetória, Thiago, e
uma trajetória em tão pouco tempo vitoriosa. Eu tenho acompanhado Diego, somos de casa. Então, é muito fácil, sem demagogia qualquer, falar de você. Nós vamos passar daqui a pouco, tá? A produção está aqui já nos mostrando que os vídeos, os momentos de atuação estão sendo produzidos. Mas eu gostaria de saber de você, para que os nossos ouvintes conheçam a sua militância, a sua dedicação, o seu debruçar aos estudos e ao direito. E eu gostaria que você falasse para nós um pouco daquilo que você conseguiu de êxito, principalmente na esfera administrativa, penal, militar, e falasse um pouco dos processos em que você conseguiu, nos traga como exemplo qual era a acusação, o que foi feito, qual foi o resultado de você ter conseguido uma absolvição, uns 3 casos aí, porque eu sei que senão a gente vai ter que ficar aqui virando horas e horas, e o programa só tem 1 horinha por semana. Então, fale um pouco aí das suas conquistas profissionais, porque no coração, nós sabemos que quando há uma sentença dizendo absolvido ou reintegrado, é um prazer, é gratificante, é um troféu. Realmente, principalmente para a parte que você está defendendo, eu, graças a Deus, eu tive algumas conquistas, sim, tanto na área disciplinar, administrativa, na área penal, e mais recentemente eu e o doutor Felipe, um milagre na justiça militar, que acredito que eu não vou conseguir outro tão cedo, né? Que foi reintegrar um policial que já tinha sido... Ele foi demitido, foi absolvido, ele entrou com ação para voltar para ser reintegrado, transitou em julgado, e o tribunal não aceitou a reintegração dele. Aí, depois de 3 anos, nós entramos com ação rescisória e conseguimos provar, e o tribunal reaveu a decisão e reviu a decisão e reintegrou o policial. Agora só está aguardando publicar para o meu amigo voltar a trabalhar, depois de quase 7 anos aí demitido. Na área disciplinar, importante é focar, bem parecido com aquilo que o Diego falou, o importante não exatamente, não existe tese certa. Por exemplo, se a gente discutir uma tese aqui para um devido caso, você vai ter uma tese, o Diego outra e eu outra. O que importa ali é o que o cliente está necessitando. Eu já defendi militares que estavam necessitando protelar o processo, porque dentro de 6 meses ia acontecer um fato na vida militar dele que ele só queria ganhar tempo. E realmente conseguimos ganhar esse tempo. Teve um que a acusação era gravíssima. Ele ia pegar uma punição de 5 dias preso e provavelmente um processo de exclusão. E eu olhando, era caso até do Adriano na época, eu trabalhava junto com ele, eu olhando aquele caso, eu falei, mano, tem alguma coisa errada aqui, não tá batendo. Aí peguei o CD do Copom, dei aquela revisada e eu olhei que quem cometeu um erro foi o Copom. O cara te fornece o material errado, mano. O maldito polícia tem só aquela função de pegar do computador e te dar o CD. A hora que eu queria era das 3 às 4. Ele digitou lá 3h10 às 4h10. Então, esses 10 minutos é o que estava causando a acusação indevida no militar. Aí eu consegui achar aquele estalo, sabe? Aquela coisa que não dá para explicar. Consegui achar na madrugada, igual você falou, olhando. Fiz uma petição. Na última instância, o coronel falou, realmente houve um erro e absolveu o cara por inexistência de fato. Salvou a carreira dele, aquilo ali. Porque aquilo ali podia dar uma repercussão errada, porque ela está totalmente baseada num erro de digitação de 10 minutos, que comprometeu todo um processo. Então, Ale, como você vai passar um vídeo, eu prefiro falar posterior ao vídeo, explicar cada situação, porque às vezes a pessoa vendo, ela não vai entender tudo. Eu preciso dar um pano de fundo para ela entender o porquê daquela situação, beleza? Aí a gente não perde tempo falando à toa. Deixa comigo.
A reintegração, ela acontece de imediato, de pronto, ou ainda leva um tempo para ser publicado, diário oficial? É imediato, mas tem os trâmites legais, né? O tribunal vai mandar para a sede da polícia e a polícia vai oficiar e mandar o ex-policial se apresentar e tomar posse de novo. Mas não tem mais recurso, a decisão já transitou, é garantido. Tem casos em que a Fazenda recorre, o Estado vai para o STF. Nesse caso aqui, não, eu ganhei no TJM e acabou ali mesmo. Quero também perguntar, aproveitando a oportunidade da sua presença, participação no programa, qual o grau, se de repente está tudo no mesmo pacote, qual o grau de dificuldade de enfrentamento entre as duas cortes, as duas instâncias ali, a penal militar, em que você é um civil, lida diretamente com outro militar, um oficial, para defender o seu cliente, na maioria das vezes, soldado, cabo, sargento, ou a justiça criminal comum. A militar é mais rígida, porém, num aspecto. É assim, eu tenho visto que tanto na área comum como na militar, você já chega perdendo de 6-0 e quando você consegue alguma coisa é um milagre. Na justiça comum, se eu vou defender, vou pegar um moleque lá, um moleque cometeu um determinado crime, eu vou defender ele. Eu chego na audiência já com opinião pública contra mim, Ministério Público e juiz. Já 3-0 eu estou perdendo. E fatalmente, se não for uma coisa muito esdrúxula, muito óbvia, ele vai ser condenado. É praxe. Primeira instância da Justiça de São Paulo é uma piada. Os caras condenam sem dó, eles não lê. Por isso que tem essas brigas aí que você vai colocar, porque eles não querem nem saber do advogado. Eles querem cumprir tabela. Tá bom, doutor, tem mais pergunta? Acabou, tchau. Ele já tem a decisão dele pronta para dar. Na justiça comum, na justiça militar é pior, por quê? Justiça militar só julga policiais militares. Então, o militar, o juiz, lá são 5 juízes. Se na justiça comum começa 3-0, na justiça militar começa 6-0 para o Estado, contra nós. Você entrar no jogo perdendo de 6. Porque são 5 juízes. Um juiz togado, que é um juiz paisano concursado, e 4 juízes militares, 4 oficiais da ativa. Porém, o juiz togado também é um oficial da reserva. É um cara que foi 20 anos policial militar, prestou um concurso. Imagine o tamanho de militarismo que esse cara tem na cabeça dele. Ele entrou na PM na década de 60, 70, ele é juiz há 20 anos e tem mais 20 de militar. Quando ele pega lá um militar está sendo acusado de ter tomado R$ 50 numa abordagem. Pô, esse cara quer condenar o militar a 100 anos de cadeia. Ele, sabe, ele coloca ali a opinião dele, a vontade dele na mesa, ele não consegue. Nesse sentido, a justiça militar é pior, ele é muito mais rígida. Você vai pegar pena aí de peculato, dessas coisinhas que na justiça comum dá até um acordo de não persecução, os caras pegando 18, 20 anos na justiça militar. Crime que é banal na comum, lá é gravíssimo. Então a dosimetria é muito maior. Vamos então ao momento cineasta. Já está preparado aqui, tem alguns vídeos aqui que nós gostaríamos de mostrar aqui o seu desempenho e orgulhosamente, tá? Tenha este vídeo da sua atuação como uma singela homenagem da sua bravura, do ser humano que você é, não só um grande amigo, mas como um excelente profissional que os seus clientes, estou certo, se orgulham. Vamos lá, produção, senta a madeira aí, porque nós queremos dar um pouquinho de divertimento aí para os nossos ouvintes. Doutor Tiago em ação.
parece que deu um erro, mas a produção já vai regularizar isso daí. Ok. Seguinte, ia te perguntar o quê? Já, enquanto a gente já tenta regularizar aqui a situação. Quer fazer alguma pergunta, ô Diego? Não, eu gostaria só de ficar ouvindo. Porque. Fala, meu professor, pode falar, irmão. É porque é muito bom você aprender, tá? E. Não, a pergunta que já foi respondida foi em relação às desometrias da pena, em relação à rigidez, tanto da justiça comum quanto da justiça militar. Porque eu não tenho conhecimento nenhum na justiça militar, eu acho uma área maravilhosa, mas eu não tenho conhecimento, então já foi respondida. Né? Vou fazer aqui uma pergunta. Tá. Vou fazer aqui a pergunta de um dos nossos ouvintes, grande parceiro aqui, o Maurício Monteiro, grande amigo nosso aqui do canal também, apresenta lá o Resenhas da Cidade. Tiago, vou reproduzir aqui, replicar a pergunta. Por que vemos aqui na periferia os policiais matarem e serem absolvidos na justiça militar? Então, o que acontece? O simples fato de você olhar e falar, o policial matou, precisa ver como foi conduzido, o que foi feito na delegacia. Não é que ele foi absolvido. Às vezes ele nem foi julgado. Quando o policial mata e o delegado entende que ali foi uma legítima defesa, ele manda para a justiça daquele jeito. O promotor olha e fala, foi legítima defesa, foi troca de tiro. Agora, essas merdas que aparecem na TV, policial matando, isso não sai na mídia depois. Mas eu tenho um monte de amigo preso lá, cliente, que está no Romão até hoje. Outros estão no presídio comum, e isso ninguém divulga, mas o policial está preso. Quando o policial... e alguns casos estão respondendo em liberdade, tá? Então, às vezes, você fala, o policial matou, mas... Não, ele está respondendo em liberdade. Nem sempre ele foi absolvido. Casos raros. E muitas vezes, quando ele é absolvido em julgamento, ele permanece preso. Igual recentemente do Cristilde aparecendo na TV, a chacina de Osasco. O cara ficou 5 anos preso para ser declarado inocente. Então, quando o policial, quando vê, o cara matou na periferia, precisa ver cada caso. Cada caso tem um desfecho. Na verdade, assim, o Maurício, ele também faz menção aqui, até em continuidade aqui a primeira pergunta, mas eu já vou me adiantando em dizer que, obviamente, que houveram irregularidades processuais no caso do massacre do Carandiru. Ele, Maurício Monteiro, nosso parceiro, é um sobrevivente do massacre, ele estava no pavilhão 9, e foi um cara que um anjo apareceu, ele contou no outro programa, um policial apareceu na porta da cela e meio que passou um pano lá para os reeducandos de que ali já era, e o pelotão passou batido e não cometeu lá as mortes na sua cela. Ali eu entendo que o massacre da casa de detenção, houveram uma centena de erros processuais que foram levados à prescrição. Mas eu quero dar continuidade e que você responda o que você entende, então, naquele fato. Vocês querem ouvir a verdade do massacre da casa de detenção, irmão? Tá na música do Racionais, Fleury e sua gangue. Covardes, eles que tinham que responder pelo homicídio. Porque tá no Código Penal Militar. O militar é um termo do direito, é longa-manos. O que é longa-manos? É a extensão da mão. O militar nada mais é do que um servo do Estado que ele cumpre ordem. Houve um massacre? Houve mesmo. A rota entrou. Eu lembro, eu era moleque, eu vi na TV isso ao vivo, passando, as viaturas entrando. Quando você vê a rota entrar do jeito que entrou babando, você sabia que não era para conversar. Os caras chegou, matou mesmo. Como diz a música, é a brecha que o sistema queria. Os caras queriam pé para fazer aquilo. E era outra cultura. No dia de hoje não aconteceria um fato daquele tamanho, por causa da internet. 1992 tem quase 30 anos. Então, não ia ser apurado, a cultura era de matar mesmo, era outra cultura, você entendeu? Então, quem tinha que ser responsabilidade era o governador, responsabilizado, porque ele mandou matar. Não é mandou matar, ele mandou tomar atitude, invadir, fazer aquilo. No confronto, a polícia acabou matando. E ele acabou depois saindo de, não, eu não mandei, veja bem.
E acontece isso sempre. Mas é assim, são problemas da época, a gente não pode negar isso. O homem da época, o policial de 92, ele nasceu na década de 50, era outra cultura. Hoje isso não aconteceria mais, pode ter certeza. Foi um erro do Estado, foi arbitrariedade, sim, isso aí todo mundo sabe. Os caras, alguns pagaram, o Coronel Biratã foi condenado a 600 anos, apesar dele estar cumprindo ordem. Enfim, é um problema que não tem solução. Eu entendo a questão do nosso amigo Marcelo, que participou, mas Maurício. é um problema muito... Maurício? É um problema muito grave, que existe até hoje entre polícia e sociedade, entre a polícia e o crime. Eles se odeiam por quê? Porque os dois estão preparados para uma guerra, os dois entendem que são inimigos. E é daí que gera todo esse ódio e essa confusão. Só quero fazer aqui uma ponderaçãozinha, se você me permite, respeitosamente, Claro. Na sua fala, porque eu entendo, irmão, que não houve confronto. Só isso. Porque os meninos não estavam armados, né? Estavam lá em cumprimento de pena, covardemente, como você bem disse, entraram e fizeram o que fizeram. Sabemos de toda a história. Mas confronto não houve, né? Quando era moleque, eu ouvi versão, quando eu trabalhava, você vê, na Santa Efigênia, 27 anos atrás, eu tinha 14, 15 anos, eu ouvi um policial falando, participou. É claro que um evento assim lindo, todo mundo participou, todo mundo, né? O cara falou que tinha preso com seringa de AIDS, com faca, aquela coisa toda. Mas não justificava, tinha meios de conter, né? E optaram por matar, né? É isso aí. Eu queria saber da nossa produção se posso chamar os vídeos. Faltam aí 17 minutos para o término do nosso programa. Vai ficar bem adequado, porque não são vídeos longos. Não são vídeos longos. E aí você conseguiria, ao término dos vídeos, fazer aí menção ao justificar aí 2 minutos. Então, tá bom. 2 minutos você me chama. Doutor Diego Costa, com você. Também nessa pegada de orelhada, tá? O massacre do Carandiru, lógico, uma coisa nós falarmos, tá? Nós aqui, sem ter participado, tá? E principalmente como o Maurício trouxe, né? Foi uma barbárie, não morreu só 111, tá? Isso é o que foi passado, morreu muito mais, mas enfim, não foi divulgado, né? Mas, uma vez, conversando com um dos advogados, não o Vendramini, tá? Que o Vendramini defendeu, acho que a maioria dos... Se eu estiver errado, Thiago, você me fala. Acho que foi Vendramini e tinha mais uns 2, 3 advogados que estavam defendendo nesse massacre. Que também ficou anula, não anulou, anula, absolve, ficou... E nesse ínterim morreu um monte de policiais, né? Tanto em confronto como pelo decorrer da vida. Mas parece, tá? Que já estava uma semana de rebelião, né? Parece que até o governador na época, acho que se eu não me engano, era o Fleury, não é? É isso mesmo? Parece que houve uma tentativa de acordo, tá? Não estou justificando nem defendendo nenhuma das partes, tá? Defendo sim os presos, porque foram os mais prejudicados na época, né? Mas parece que houve uma tentativa de acordo para ceder a rebelião, e não houve, né? Mas isso foi uma questão de 5 dias tentando resolver para apaziguar mesmo o problema, e chegou no momento que houve o estopim, né? Acho que na época, as autoridades na época não tiveram um pouco de discernimento, porque assim, qualquer ambiente de guerra, mas quando eu falo guerra, não só de tiro, tá, gente? Qualquer de confronto, a gente precisa o tempo. E a gente não tem a certeza de quanto tempo vai durar aquilo. Até quando a gente fala com o cliente, doutor, quanto tempo vai durar um processo? Nós não sabemos quanto tempo. Tá? Acho que ficou pronto o vídeo. Pode passar, depois eu concluo.
Isso. Só ressaltando, fazendo aqui uma outra ponderação à sua fala, de que não houve rebelião. O que houve foi uma discussão no pátio ou no campo de futebol, e aí pediram para que os presos voltassem para a cela, subiram, falaram, mas o que está acontecendo? Era para ficar tudo aberto, isso palavras do Maurício, pode falar melhor. Sim. Não teve acordo, não teve rebelião, não teve briga, não teve morte, falaram, pessoal, hoje não vai ter treta, nós não vamos resolver desse jeito, vamos subir. E aí, depois de um tempo, a polícia, a rota subindo, falou, mas o que está acontecendo? Vamos descer para saber o que está acontecendo. Está tendo briga lá embaixo, está tendo alguma confusão, para poder cessar a coisa, a grosso modo falando. Sim. Mas não teve briga, não teve rebelião, a polícia invadiu e sentou o pau. Outra coisa, 248 presos, conforme diz aqui o Maurício, na contagem dos mortos, e a justificativa do 111 é porque há um dispositivo de lei dizendo que durante um distúrbio, qualquer distúrbio, em que o Estado ele é o detentor ele é o responsável ali por aquele evento, um sistema prisional, qualquer distúrbio que houver, acima de 111 pessoas, o Estado tem de indenizar todas as famílias. Então é por isso o número 111. Não é apenas uma coincidência. Foi plantado o número 111 para que o Estado não tivesse de indenizar toda a família. Vamos de vídeos, você já volta, tá bom, meu irmão? Tá bom. Professor, prestar mais atenção para a gente não ficar esperando tanto tempo. Não, é que a senhora tá. Eu gostaria que a senhora também respeitasse a defesa e deixasse as testemunhas responder do jeito que elas quiserem, que a senhora está conduzindo. Eu estou tentando não ser deselegante, mas está atrapalhando o meu serviço, excelência. Vamos lá? Está atrapalhando o meu, que não está andando. É pergunta repetida, né, doutor? Exatamente, pergunta repetida, já foi esclarecida e interferida. Vamos lá. Tem como a senhora se controlar e fazer só o papel de juiz e deixar a testemunha falar? Estou extremamente controlada, doutor. O senhor é que não está sendo. Não parece estar controlada. Desde a primeira pergunta, Vossa Excelência está tumultuando. Eu estou me contendo aqui porque eu tenho elegância, mas está difícil. Deixa a testemunha falar o que ele tem que falar. Exatamente. O senhor deixa de fazer perguntas. O senhor deixa de fazer perguntas desnecessárias, impertinentes. Não é desnecessária. Não é desnecessária. De duas mãos, o senhor não está prestando atenção, o senhor não está entendendo. A senhora está conduzindo para aquilo que a senhora quer ouvir. Eu quero saber o que a testemunha tem para falar. Exatamente. Não me interessa o que a senhora acha do processo. Exatamente. Me interessa o que a testemunha sabe. Concordo nós plenamente aqui com o senhor. não vemos, por isso que o senhor presidindo a audiência de forma imparcial. A gente apurar a verdade sobre o fato. Sem que o senhor não usa nenhuma resposta e não promova confusão daquilo que já foi dito. Eu quero saber qual aplicativo. Ele falou o aplicativo? Como? Que ele está sem o celular, como que ele chegou? Ele falou que passou informação para os policiais, o senhor não está prestando atenção. Não, mas passou como? O policial... Ele falou, olha, eu sugeri para o policial que eles buscassem a informação por meio do aplicativo. Não, mas como? No celular do policial entrou na conta dele com a senha? Eu preciso saber esses detalhes. A vida de 3 jovens que está sendo em jogo aí. O senhor já falou. Então o senhor faça uma pergunta mais precisa, porque a sua pergunta é vaga, isso ele já falou. Extremamente precisa. Não está nada precisa, porque isso a pessoa já falou. Ele já falou que foi por intermédio do aplicativo. Se foi pelo Google, como pelo Google? Então o senhor some da tela, não sei nem se o senhor está aí. Vou pedir para o senhor permanecer com a sua imagem ativa, porque eu estou me parecendo que o senhor está saindo do meio da audiência, não está prestando atenção. Vamos lá, senhora Alonei. O senhor já falou que foi por intermédio do aplicativo Google, que tem no seu... Você precisou de 4 horas para poder fazer o BO na delegacia, é isso? Sim. Vai continuar constrangendo a vítima, doutor? Eu estou perguntando, doutor. Não sei, você já passou sua parte de falar, o promotor. Você não perguntou, agora é a defesa que pergunta. Constrangendo nada, não. Eu estou lendo o BO aqui e não estou entendendo. Tem muitas dúvidas aqui. Inclusive, o nome dos acusados são os mesmos. O garupa e o piloto. Então o doutor aguarda aí a vez do senhor falar. Você achou o celular em cima do armário, você que achou.
Excelência, pela ordem, doutor, não é hora de debate, né? Ele já respondeu a pergunta. Ele já respondeu, sim, exatamente. Não, ele não respondeu, não. Respondeu, sim, você está querendo argumentar agora? Depois Não quero argumentar, não. O promotor, você espera a sua vez de falar, deixa eu fazer as perguntas pertinentes. Nas perguntas também, porque ele já respondeu isso que o senhor está perguntando. Deixa a juíza comandar a sessão e o senhor fica esperando a sua vez, o promotor. Eu não entendi isso. Tá certo, doutor, ele já explicou. Ah, o senhor já está satisfeita com a resposta? Não, eu não estou satisfeita. Ele já explicou o que é deste processo. Tá. E ele já explicou na casa dele, porque o réu falou que tinha outras coisas que não são objeto desse processo. Não, o réu falou não, ele está dizendo que o réu falou, o réu não falou ainda. Sim, doutor, o senhor entendeu, tá? Não entendi não, excelência. Calma, Não, vamos com calma. Então, deixa eu explicar para o Vamos com calma. O policial falou, então vamos... As palavras dos policiais estão sendo tidas como 100% verdadeira. Só que o meu cliente não falou ainda. O senhor pode me deixar falar? É possível? Eu posso falar? Pode. Pode, o senhor permite? Permito. Obrigada, doutor. O senhor prestar mais atenção para a gente não ficar. Acho que acabou aqui. É isso mesmo. Então, tá aí a nossa singela homenagem a você, nosso irmão aí, Thiago Lacerda. Dos seus embates em audiência. E vamos lá, vamos voltar ali para o doutor Diego, que falava, que expunha as suas ideias aí. Pode complementar, irmão. Não, o que eu ia terminar de falar é justamente desde o início lá da minha fala, né? A história tem que ser contada por vários lados para a gente entender. Tá? Lógico, a parte mais fraca foram os presos e não justifica. Tá? Eu não estou aqui defendendo o policial e nem defendendo o preso, porque eu não tenho procuração para atuar para nenhuma das partes. Mas numa situação de confronto, o que determina tudo é o tempo, é a frieza do tempo. Isso não houve na época, e serve também para nós hoje. Eu aprendi a isso. Uma vez um advogado bem provado no direito falou para mim assim: você ganha o processo com o tempo. É com o tempo que vem as ideias, é com o tempo que vem as soluções, é o tempo. Lógico, só que não dá para a gente fazer uma junção entre esse tempo e a pessoa que está presa, tá? Porque aí já é uma outra criação que nós temos que tentar fazer isso, mas é num próximo programa. Mas era só para concluir isso mesmo, que... Eu entendo, falando um pouquinho acerca da sua fala, irmão, se o criminalista ele não trouxer para si a indignação, a arbitrariedade, ele também, mesmo como profissional, não sendo ele o acusado, o estar preso, mexe com a emoção do advogado, do defensor. Porque algumas sentenças, elas são de tamanha aberração que você pensa, aonde esta autoridade estudou? Eu também fiz o curso de Direito, eu fiquei 5 anos, eu colei grau, eu apresentei a minha monografia. Então, se você não se indignar, se você não se incomodar, e se você não lutar, não só mesmo com relação ao sistema judiciário, a engrenagem que está pronta, eu entendo que a única ferramenta que existe que a classe elitista, para manter o seu poder, é o Código Penal e o Código de Processo Penal, a LEP, a Lei de Execução Penal, porque quando cada um de nós, da quebrada, da periferia, vai ao cárcere, acabou a vida dele. E a classe elitista,
que muitos lá estão, através dos seus entes públicos, mete a caneta e fazem lá disso uma linha de produção. Tiago, temos 4 minutos. Eu gostaria, então, de que você justificasse aí os seus vídeos dos seus embates aí. Beleza, vamos lá, rapidão. Precisa ficar bem claro para quem assistiu que não dá para entender todo o contexto. O principal vídeo é o primeiro, que é uma juizinha mimada, terrível. Eu tenho o vídeo completo. Quando você pega só esse pedacinho, você acaba não entendendo o porquê de tudo que aconteceu. E essa mimadinha começou a conduzir do jeito dela. E eu tava defendendo 3 meninos, 3 molecão, que foi preso por um 5-7, tinha tomado um negocinho, pegaram um carro do cara na força e foram embora. Ela queria cumprir rapidinho. Eu fazia uma pergunta, ela respondia pelo cara. Isso é técnica de inquirição. O Diego sabe, você sabe, o juiz também é treinado e o promotor. Ele quer engolir o advogado, pro advogado, que eu falei para você, se ele for covarde, excelência, negativo. Eu fiz uma pergunta, ela começou a engolir, falou, você já perguntou? Eu falei, não perguntei não, porque a vítima era um advogado e estava mentindo. Eu falei, irmão, você foi abordado? Como é que você ligou 190? Se roubaram o seu celular, como você ligou? Ai, doutor, não lembro. Eu falei, como que você não lembra, meu amigo? Os caras te roubam, leva o seu celular, você não lembra se ligou 190? Aí o promotor já que toma parte, a juíza também. Não, que você não tem que perguntar. Eu falei, ele tá mentindo, falando que rastreou pelo celular. Como é que rastreou? Aí foi onde eu entrei, eu já tinha aguentado 40 minutos. Falei, excelência, você tá tumultuando a audiência. Você quer ouvir o que você quer, mas eu não quero, para mim não interessa a sua opinião. Por quê? Voltando lá no começo, eu sendo bonzinho, covarde e abraçando tudo que a advogada, que a juíza fala, ela vai sentar o pau no cliente do mesmo jeito, doutor. Ela vai condenar do mesmo jeito. Depois dessa minha treta com ela, ela virou uma criança na audiência. Mudou totalmente. Porque ela pensou, falou, daqui não vai sair coisa boa. Se tá ao vivo, eu acabo com a audiência, porque eu virava a mesa, porque você viu que eu já estava meio transtornado ali. Se tá ao vivo, o bicho pegava. Porque eu não ia deixar ela levar uma daquele jeito. Na hora você estoura, não tem jeito, que eu falei para você, personalidade. Ela virou uma criancinha depois. Doutor, tem mais alguma pergunta? Ficou levinha. Exatamente, o tenente a mesma coisa, mentindo na justiça militar, safado, cobrei ele ao vivo, era minha testemunha, mas estava mentindo. E o promotor, mesma coisa. Você tá ouvindo a testemunha ou a vítima ou o promotor? Ô, doutor, você tá querendo falar, cala a boca, filho, você já falou, você não fala mais. Isso aqui tem regra, isso aqui tem... É igual o jogo, tem regra. Passou sua hora de falar? Espera o próximo, não fica se intrometendo. Eu não tô fazendo nada ilegal. E o que me deixou pensando foi que muitas pessoas comentaram meus vídeos na época, nossa, doutor, mas você nos acatou, você não pode falar isso com o juiz. Esse é o nível, as pessoas não têm noção de quando estão certas. E temos que brigar, mete bronca, doutor. Olha só, galera, só para terminar, quero deixar bem claro. Você brigar em audiência, bater boca com o juiz, dar um soco na cara do juiz, presta atenção, hein? Dá um soco, não estou falando tem que dar soco. Não é desacato. Desacato é falar da função do magistrado, da função pública dele, do juiz, do promotor, da função pública da autoridade, não no pessoal. Isso que passa aí foi o que eu falei lá no começo. É uma aristocracia medíocre que as autoridades têm. É isso. Exatamente. Não é desacato, gente, pelo amor de Deus. Lógico, se você dá um soco na cara do juiz, isso é uma lesão corporal, tá? Que é um crime grave também, mas não é desacato. É só isso que me deixou irritado, porque tudo é desacato. Eu quero terminar o programa de hoje agradecendo profundamente o brilhantismo, a dedicação e a perseverança de um ser humano fantástico, que eu tive a honra de conhecê-lo um pouco mais, com grandes emoções, inclusive, diga-se de passagem, no dia do seu aniversário, que abriu a sua casa lá, fechou a rua de tanta gente que gosta de você. Você está aqui, é um grande irmão que a vida me deu, que Deus o abençoe. Beijo grande no coração para você e família, irmão. Faça desta sua casa, já estamos atrasados. Forte abraço, Diego Costa. Beijo no coração, meus parceiros. Todos com Deus. Tamo junto. Excelente semana para vocês. Este foi o Ju Soberano. Resistência para todos nós.
Obrigado a todos que acompanharam aí e comentaram. Um abraço a todos. Tamo juntão. Valeu. Abraço. Fui. Valeu.